Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos nesta manhã, que aqui estão presentes neste culto de Santa Ceia. A você que está nos vendo e nos ouvindo, desejamos que Deus esteja lhe alcançando com a graça dele, com o amor do Senhor, fortalecendo a sua fé, a esperança e o amor no seu coração. Você esteja aí curtindo, compartilhando, se achegando, se ajuntando, se assentando, para que o seu coração se aquiete e você possa participar desse culto de Santa Ceia com ações de graça. A palavra de Deus nos diz assim, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 4, Romanos capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Romanos, capítulo 5, dos versículos 7 ao 11. Vamos nos pôr em pé em reverência à palavra do Senhor e vamos ler juntos, numa só voz, Romanos 5, capítulo 5, versículo 7 ao 11, vamos lá? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos para a sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, amados? Através de Cristo, nós recebemos a reconciliação com Deus. E nesse momento que nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nesse culto pela manhã, nós temos esse privilégio de trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Deus amou cada um de nós de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. O próprio amor de Deus, a prova que Deus deu, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E assim, pela graça de Deus, nós fomos alcançados. Pela graça de Deus, nós fomos alcançados. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Quero pedir que venha aqui à frente orar nesse instante. Nosso irmão, presbítero José Arnaldo, vice-presidente do conselho, esteja orando ao Senhor nessa oportunidade, pedindo a direção de Deus, a graça de Deus, que Deus receba o nosso culto como aroma suave no seu trono de glória. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos na tua casa, na tua presença. Tempo oportuno, Senhor, de estar na presença do Senhor com nossos irmãos, para que o seu nome seja glorificado nessa manhã. Amém, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, graças a Senhor. Sabemos que isso não vem de nós, Senhor, mas foi o Senhor que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome. E o nosso coração estava ansioso para ver de novo a sua mesa aqui na tua casa e participar da mesma, porque para nós lembrarmos todo o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa as famílias aqui representadas nessa manhã. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo. A minha oração é no nome de Jesus Cristo, aquele que perdoa o pecado, aquele que ressuscita os mortos, Senhor, e faz viver na tua presença para toda a eternidade. Muito obrigado por tudo. No nome dele que oramos. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino de número 300. Abra o seu inário. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 300 nesta manhã, para a nossa edificação. Hino de número 300. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, lembrando o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Igreja militante,
Louvemos a Deus. Não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Amém. 5. Acompanha comigo a leitura e também o transcrito que eu recebi aqui de um irmão amigo que tem me abençoado com as suas reflexões todos os dias. Nosso irmão Juarez, da Igreja Central. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Alguém já disse, presta atenção, se a dor te levou para mais perto de Cristo, já valeu a pena. Um dia, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus entregou sua vida por mim e por você. Por mais que vejamos filmes sobre a história de Cristo, por mais que conheçamos a história através da leitura da palavra do Senhor, não há como mensurar o sofrimento vicário de Jesus por mim e por você. Jesus foi ultrajado, humilhado, sofreu todo tipo de chacota, foi desnudado diante de todos, foi chicoteado, vendar os seus olhos, foi escarnecido com pancadas na cabeça, cuspido sem piedade. Mesmo assim nos amou e entregou a vida no nosso lugar. Que rei é este? Que Cristo é este? Que Salvador é este? Não há outro igual.
Apesar de tudo isso, ainda assim, muitos brincam de serem cristãos. Quantos que já apostataram da fé por motivos fúteis? Quantos que se afastaram de Jesus por alguma decepção, por alguma perda, ou por não se acharem atendidos? Tenham em mente que em breve Jesus Cristo voltará, mas ele não virá como servo, não virá para ser ultrajado, porém virá como rei para exercer juízo. Como anda a sua vida? Como está a sua profissão de fé? Como está o seu comprometimento com o Senhor? É preciso nós pararmos e pensarmos e avaliarmos a nossa condição de servo do Senhor, de filhos de Deus. Como é que nós temos levado a nossa vida? Será que nós temos dedicado ao Senhor, reconhecendo esse grande sacrifício que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário? Por isso, meu irmão e minha irmã, esta manhã, Deus nos proporciona esse encontro, para que nós possamos avaliar a nossa vida, como nós estamos caminhando, esse caminho estreito, mas que conduz à nossa salvação. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 157. Hino de número 157. Por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. Do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Jamais terei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando lá no céu chegar, louvá-lo é melhor. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Amém. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. Não dá para mensurar, medir a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus por nós. Por mais que nós venhamos a fazer, por mais que nós venhamos a cantar, por mais que nós venhamos a glorificar, ainda é pouco. A nossa vida deve ser uma vida constante de adoração ao Senhor, de reconhecimento que nós não merecíamos o céu, não merecíamos o favor de Deus, não merecíamos. Deus, quando olha para mim e para você, não vê nada de bom, mas quando Ele olha para Cristo, através de Cristo, o raio-x é Cristo. Ele consegue ver o amor de Cristo sendo impresso em cada um de nós, mesmo imperfeitos, mesmo miseráveis que somos, mas pela graça de Deus, Deus nos alcançou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele veio até nós
e nos ressuscitou. Jesus ressuscitou a Lázaro, e Jesus ressuscitou a mim e você da vida espiritual que nós vivíamos. Lázaro da morte física, eu e você da morte espiritual. Por isso, o autor deste hino maravilhoso, ele diz sim, ele confirma, ele testifica: eu desejo aqui cantar. Enquanto eu e você estivermos caminhando nesse mundo, irmão amado e irmã querida, tem esse sentimento no coração, independente das circunstâncias. Há momento que na vida que a gente é abatido, né? Quem não está sendo abatido nesses 7 meses? 7 meses que nós estamos passando por essas provações, né? São 7 meses que eu e você não tomávamos a Santa Ceia e vamos ter o privilégio de tomá-la hoje. Quantos irmãos que já estão na glória, quantos que foram recolhidos nesse período estão em comunhão com o Senhor na eternidade? Quero dizer que são melhor do que nós, porque eles não estão passando por essas aflições que eu e você estamos passando, andando com a pulga atrás da orelha, diante da pandemia que nós estamos vivendo neste mundo. Mas eu creio que isso vai passar, mas nós vamos enfrentar muito mais provações, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Então, tenha em mente, Deus está passando os seus à prova, a igreja de Cristo está sendo passada à prova, e a Bíblia diz que o varão para ser aprovado, a varoa para ser aprovado, tem que passar pelo fogo, e aqueles que permanecerem até o fim, irmãos, perseverar até o fim, receberá do Senhor a coroação, a premiação, entrar no gozo, junto do nosso Deus bendito. Venha para entrar no gozo eterno, venha desfrutar de um novo céu e de uma nova terra. Essa é a proposta que Deus tem para cada um de nós. Por isso o salmista Davi, no Salmo 51, abra a sua Bíblia aí no Salmo 51, nesse momento de contrição e de confissão dos nossos pecados. Davi, ele faz um apelo a Deus. Isso foi registrado para a edificação das nossas vidas. Davi se coloca diante do Senhor com um coração contrito, quebrantado, sincero. E é isso que Deus quer que nós, no transcorrer da nossa caminhada, tenhamos um coração contrito, sincero, porque a Bíblia diz que bem-aventurados os humildes de coração, porque dos tais é o reino dos céus. E Davi chega para Deus e diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira, não adianta nós queremos empurrar para debaixo do tapete os nossos pecados, porque Deus sabe, Deus vê. O que Deus deseja que nós tenhamos é a sinceridade de ir até Ele e falar: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Porque quando nós pecamos, nós atingimos o coração de Deus, entristecemos o coração de Deus. Há um autor que eu li esses dias, o livro Kryptonita, que ele diz que quando nós pecamos, nós partimos o coração de Deus no meio e trazemos tristeza ao coração do Pai. Por isso, tenhamos esta convicção de que sem o perdão de Deus não tem como nós nos levantarmos. Davi só conseguiu restaurar a sua vida, o seu reino, quando ele se curvou diante de Deus, quando ele pediu sinceramente perdão a Deus. Se nós quisermos ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias,
e apaga as minhas transgressões. Feche os seus olhos, curve a sua fronte diante de Deus. Se você quiser ficar de joelho, fique à vontade. Fique do jeito que você se sentisse bem na presença do Senhor, mas principalmente com o seu coração aberto. Fale com Deus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real. Em meu viver, no seu viver, está presente aqui. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus. Às vezes nós falamos com todo mundo dos nossos problemas e das nossas dificuldades, mas não levamos a Deus as nossas imperfeições. Após alguns minutos de oração silenciosa, eu quero pedir ao presbítero Valdir que venha aqui à frente orar ao Senhor, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Após lida a tua palavra, Senhor, só nos cabe ter um coração quebrantado, coração contrito, um coração arrependido por certos dos nossos muitos pecados. Principalmente aqueles que vos fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados dos meus irmãos e irmãs que aqui estamos. Nos fortalece o coração, nos dando bom ânimo, vigor, o temor do Senhor, para que tenhamos os dias à nossa frente. Com certeza serão difíceis, e a tua palavra diz que teremos dias difíceis, mas teremos o bom ânimo que vem do Senhor, e isso nós desejamos a cada instante da nossa vida. Apaga de nós as nossas transgressões, pensamentos maus, muitas vezes residentes, muitas vezes na mesma situação, na mesma enfermidade que temos, o pecado que nos rodeia, como diz a tua palavra. Mas a segurança está em Cristo Jesus. É a nossa âncora de salvação. A tua palavra é âncora também de salvação para cada um de nós. É necessário que eu leia e busque a tua presença, o alimento espiritual para a minha alma e também para o meu corpo físico. Com certeza ela nos dá a direção, nos dá a orientação de submissão e obediência ao Senhor da palavra. Ah, Santo Espírito de Deus, nos fortalece. E aquilo que Cristo fez não foi um merecimento de cada um de nós, não foi uma coisa humana, não foi também de anjos, Senhor, mas foi do teu trono de graça, oferecendo Cristo Jesus pelos meus pecados, sangue inocente derramado por mim e pelos meus irmãos, pela tua igreja. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome, porque em ti nós encontramos perdão, Senhor. Muitas vezes temos essa dificuldade no meio de nós mesmos de perdoar os nossos irmãos, mas tu é aquele que olha e sonda e conhece nossos corações. Fortalece com a tua graça e com o teu poder. Esse é um momento ímpar, quando estamos na dependência do Senhor, na orientação do teu Santo Espírito, que tu possa estar nos ajudando a vencer os dias que são maus. E nos fortalece como igreja do Senhor. É a nossa oração feita no nome de Cristo Jesus, meu Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Convidamos você a compartilhar, curtir, deixar seu comentário. Nós temos por hábito sempre estarmos orando e também mandando sempre uma mensagem para você que tem nos acompanhado pela rede social. Nosso Facebook, YouTube da igreja e também Facebook da igreja. Algumas pessoas têm nos acompanhado. Vamos estar, nesse instante, cantando um hino de número 336. Aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas, com cuidado, esteja colocando o gasofilaço. Hino de número 336. Já queremos agradecer a Deus pela vida do conselho, pela vida dos irmãos, agradecer a Deus pelos irmãos que têm nos ajudado aí na transmissão desses cultos, né? O Wesley, o Jones,
Gabriel está se achegando, né? O flamenguista Gabriel está se achegando para fazer parte dessa equipe de vascaíno, né? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida do conselho, a junta diaconal, na pessoa do nosso irmão Carlinhos, que tem nos ajudado. E tudo isso, com as orações, a colaboração dos irmãos, nós estamos tendo a possibilidade de realizar esse culto tão bonito, tão maravilhoso, e ver as florzinhas de Jesus e, né, os cravinhos de Jesus aqui na igreja nesta manhã. Que Deus assim nos abençoe. Vamos louvar o Senhor com o hino 336. Ei, seu Zé, presbítero José, seja orando, agradecendo os dízimos e as ofertas e também orando a Deus pela palavra que vai ser ministrada ao coração de cada um de nós. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, queremos louvar o Teu nome, Te agradecer, ó Deus, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede na manhã desse dia, estarmos juntos na Tua casa para oferecermos culto ao Senhor, Pai. Recebe, ó Deus, nessa manhã toda a nossa adoração, gratidão, louvor, pois só o Senhor é digno de nos receber, Pai. Quero Te agradecer, ó Deus, por cada vida aqui nesta manhã, cada família que é representada, ó Deus, quero Te agradecer pela vida dos nossos irmãos que nos visitam nesta manhã também, se eu possa abençoar estas vidas. Deus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos proporciona momentos assim tão bons, ó Deus, tão maravilhosos, ó Deus, que é estarmos juntos em comunhão e hoje em especial participando da mesa do Senhor, Pai. Queremos Te agradecer pelos dízimos, as ofertas que foram trazidos à Tua casa nesta manhã, ó Deus, recursos estes, ó Deus, para a manutenção da Tua casa. Deus, muito obrigado.
pela a vida de cada um dos irmãos que tem, Pai, trazido seus dízimos, ó Deus. Ó Pai, nós queremos te agradecer porque, ó Deus, o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Tem nos suprido a cada dia em todas as nossas necessidades. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, para que também, ó Deus, possamos ser fiéis ao Senhor. Não apenas nos dízimos, ofertas, ó Deus, mas na nossa vida espiritual, ó Deus. Possamos estar sempre, ó Deus, obedecendo a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos fazer sempre a vontade do Senhor, o querer do Senhor nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Continue a estar conosco ainda durante este culto, ó Deus, que tudo aquilo que fizermos nesta manhã juntos, possamos fazer somente para a honra e para a glória do Teu nome. Louvamos o Teu nome, te agradecemos por tudo. Pedimos, perdoa os nossos pecados. Te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 126. Salmo 126. A todos que nos visitam esta manhã, que Deus esteja assim abençoando os vossos corações e que leve o nosso abraço para a sua família também. Salmo 126, mesmo assentados. Consolo para os que choram é o tema do Salmo. Mas o tema que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos esta manhã é a necessidade da restauração da igreja. Salmo 126, como tema, a necessidade da restauração da igreja. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados irmãos queridos, se faz necessário reavaliar para recomeçar a nossa caminhada. Nós estamos apenas 7 meses sem participar da mesa do Senhor. E o texto que nós lemos fala um pedaço da história do povo de Israel que viveu 70 anos no deserto, lá no cativeiro da Babilônia. O povo de Israel, por desobedecer ao Senhor, por andar segundo os seus conceitos e não os conceitos de Deus, provaram. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E o povo, na sua desobediência, passou 70 anos cativos na Babilônia como escravos, sem poder louvar ao Senhor. E lá na Babilônia eles sentiram saudade daquele tempo. E eu creio que tanto eu quanto você, nesses 7 meses, já estávamos sentindo saudade desse momento que nós estamos vivendo aqui. É um pedacinho só, porque ainda tem muita coisa que nós temos deixado de fazer por causa das precauções que são pertinentes, como estarmos nos cultos uma vez por mês nos lares, podermos reunir em escola dominical, podermos visitar as pessoas, podermos sair com mais liberdade. Por isso eu creio que é necessário, prudente, eu e você reavaliarmos para recomeçar a nossa caminhada daqui para frente. Estamos deslumbrando alguns horizontes que Deus tem aberto para que nós, como igreja do Senhor, individualmente falando e coletivamente, possamos caminharmos. E o Salmo 126 vai descrever a vida do povo de Deus em 3 perspectivas distintas. Primeira, está do versículo 1 a 3, o passado. O passado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos
quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então essas nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Passado. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmista para e analisa o passado. Você já parou para pensar e avaliar o seu passado? O passado que você estava vivendo até fevereiro? O passado do início da pandemia, nos colocando limitações. Primeiro, perspectiva distinta, passado, presente. Do versículo 4, presente, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele avalia o passado e aplica-se ao presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando nós olhamos para o passado, nós chegamos à seguinte conclusão: que é preciso pedir a Deus restauração da nossa caminhada, individualmente e coletivamente. Eu preciso. Presente. O futuro. Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O futuro. Perspectiva de passado, presente e futuro. Ao olharmos para o passado, eles exultavam pelo livramento do exílio. Ao olharmos para o presente, viam-se áridos como o deserto do Negueb, seco. Ao olharmos para o futuro, sentiam-se desafiados a sair e semear, ainda que precisassem regar o solo duro com as suas próprias lágrimas. Ainda que precisássemos regar esse solo que nós estamos pisando hoje, com perspectiva de futuro, eles também na certeza de que voltariam com júbilo trazendo os seus feixes. Ter perspectiva de que a coisa pode melhorar. Ter perspectiva que Deus está na nossa trajetória de vida. Ter a perspectiva e a confiança que Deus está escrevendo uma nova história na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Concentrando-nos apenas no versículo 4, destacaremos nesta reflexão a necessidade da restauração da igreja. Por quê, pastor? Nosso país é um país considerado cristão. E quando nós olhamos a miséria do nosso país, irmãos, nós temos que lamentar. Não temos que nos alegrar muito de ver que a coisa não está boa. Aí você pode até dizer, e você vai falar com certeza na palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que seria assim os últimos dias, com certeza, irmãos. Mas eu não posso deixar de buscar a Deus, de ver essa necessidade de restauração na minha vida, individualmente, na minha família, na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Às vezes nós fechamos os nossos olhos para a realidade nua e crua, o que vem acontecendo ao nosso derredor, e às vezes nós estamos como uma galinha caminhando, olhando para baixo. Não temos a visão de águia, e deveríamos alçar voos altos e olharmos para o horizonte, para o alto. E nós, estudando a trajetória do povo de Israel, nós percebemos que em dado momento da caminhada, o povo tinha que parar e tinha que ver essa necessidade de restauração. E aqui nós vamos destacar 5 verdades. A primeira, em primeiro lugar, um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Um passado de glória não é garantia de um presente glorioso, irmãos. O povo saiu do cativeiro, rompeu os grilhões do exílio e voltou para a sua terra. Fato, depois de 70 anos, isso acontece na vida do povo de Deus.
Deus fez grandes coisas e eles estavam alegres. Eu pensando na história desta igreja, esse ano nós estaríamos agradecendo a Deus pelos 11 anos de existência como igreja constituída, né? Em março. Fazendo lá um resumo da história da igreja, nós podemos ver que teve um passado. E eu tenho certeza que alguns irmãos que aqui estão hoje, que viveram o passado, têm saudade de algumas coisas do passado, não é verdade? As sociedades internas funcionavam bem, o povo era mais unido, mais solícito. Quando faziam um mutirão na igreja, as pessoas vinham com prazer, com alegria, com desprendimento. Não havia tanta dificuldade em as pessoas se apresentarem para servir, para sair para evangelizar, para fazer a obra do Senhor. Eu creio que passa um filme na mente dos irmãos que viveram a história dessa igreja no passado. Com certeza. Porque eu também já me coloquei nessa disposição em outros lugares que eu passei, na igreja de Cordeiro, por exemplo. Nossa chegada ali para Cordeiro, na época, o pastor Fernando, caminhada ali com o pastor Fernando, o pastor Nelson, depois o pastor Cláudio. Vivemos um bom tempo ali com os presbíteros, nas congregações, nas sociedades internas, no trabalho do Senhor. Isso nos dá uma saudade, com certeza, a evangelização da exposição de Cordeiro, a porta da exposição. A criação daquele trabalho que havia dos evangélicos em Cordeiro, nós fizemos parte dessa história e isso muito nos alegra, com certeza. Nós olhamos e falamos como o povo de Israel, grandes coisas estavam acontecendo na caminhada da igreja, estávamos alegres. As nações também testificavam os grandes feitos de Deus na vida deles. Havia as testemunhas oculares, externas, que via esse Deus gracioso, bondoso, abrindo o mar vermelho, mandando o maná do céu. As roupas não se gastavam na travessia do deserto. O sustento de Deus, a provisão de Deus, quando o exército de Deus saía para guerrear, voltava vitorioso. Até as nações, as testemunhas oculares externas, via que grandes coisas Deus estava fazendo por eles. Mas as vitórias do passado não servem mais para viverem vitoriosamente no presente, irmãos. Às vezes nós vivemos um saudosismo grande. Paramos na trajetória de caminhada e começamos só a olhar para o passado. E o passado é referência para que nós possamos continuar trilhando o caminho do Senhor. Não é troféu para nós carregarmos a vida toda. Não. Precisavam de restauração. Estavam tão áridos como um deserto. Não moramos no passado. Nós somos uma igreja histórica. Eu louvo a Deus por participar desta igreja presbiteriana. Eu creio que você deveria louvar a Deus porque você faz parte de uma igreja histórica, que tem uma história de seriedade com a palavra de Deus nesse Brasil, neste mundo. Nós somos uma igreja histórica, mas não vivemos apenas da história, irmãos. Não podemos viver apenas da história, não. Precisamos andar com Deus hoje. Nossas vitórias do passado são medidas mínimas do que Deus pode fazer em nossa trajetória de vida hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e será eternamente. Amém, igreja? O mesmo Deus que curou no passado é o mesmo Deus que cura hoje. O mesmo Deus que proveu todos os recursos para que a igreja estivesse hoje aqui é o mesmo Deus. Não mudou. Alguns membros mudaram, alguns já foram para o andar de cima, Deus já recolheu. Outros mudaram de cidade, de município, de estado. Outros até de igreja. Mas Deus permanece fiel. Deus está fiel na trajetória da sua igreja. A segundo lugar, nós queremos dizer o seguinte, que a sequidão de hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. A sequidão que porventura nós estamos enfrentando na caminhada, na trajetória de vida da igreja, não é fato, irmão, de desânimo. Não pode ser. Não pode ser. Ao olharmos para o presente e verem o deserto instalado na vida deles, não ficaram rendidos. Uma nostalgia doentia
ó vida, ó céus. Deus também fez coisas grandes na caminhada do povo de Israel e na vida da igreja no passado, irmãos. Deus fez e quer fazer hoje, amém, igreja? Agora, se nós ficarmos parados, inertes, não vamos fazer nada, nada vai mudar. A gente às vezes fica reclamando na igreja, só reclamar resolve? Eu nunca vi reclamação resolver nada, só piora. Quando você traz uma sugestão, uma crítica construtiva, né? E quando você vem de coração fazer isso, e é de Deus, abençoa a igreja, abençoa a trajetória da igreja. Mas quando você fica lá só apontando o dedo para os erros que acontecem na administração da igreja, na caminhada da igreja, nada vai mudar, irmãos. Não muda nem na sua vida, nem na vida da igreja. Aconteceram coisas extraordinárias na vida da igreja. 70 anos na escravidão da Babilônia. O cenário era cinzento. Mas mesmo lá, eles sentavam à beira, à margem do rio da Babilônia. E esses dias eu estava ouvindo uma canção popular que, na época que eu vivia no mundo, eu e a Norma já dançamos muito essa música. Os irmãos, no Jardim da Babilônia, que é cantado por um grupo. E ele fala do Salmo 126. Deus restaurando. O povo se assentava à beira do rio e lembravam dos cultos, dos momentos de louvor, de adoração. Traziam à memória aquilo que traz esperança. A crise nos mostra a sua carranca. Nós estamos vivendo uma crise, irmãos, de saúde, mas uma crise espiritual enfrentada no nosso Brasil. A crise é moral, a crise é espiritual, a crise é administrativa, a crise envolve não só a vida da igreja, mas também as instituições as quais estão em volta da igreja. Quando você liga a televisão, você só vê corrupção. É cada dia uma investigação nova. Estamos aí à beira de mais uma eleição municipal. Tem muitos candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos. Se nós passarmos um pente fino, vai sobrar pouca gente. E é o pior, esses dias eu disse para alguém, mas nós precisamos saber votar. E eu disse, as pessoas não trazem letreiro na testa. E eu já me surpreendi e me decepcionei com alguns votos que eu dei na eleição passada. O caos é esse. E a igreja está inserida nisso. Nós olhamos para a política e os homens desviam dinheiros, rios de dinheiro, que era para salvar vidas. Os homens não têm pudor, não têm temor a Deus, não têm compromisso com o semelhante, não têm compromisso com a palavra. O quadro do nosso Brasil é esse, irmãos. Cinzento. Triste de se ver. Há muitas pessoas dizendo, nem ele votar eu vou. Eu vou lá votar. Eu vou lá em Cordeiro votar. Dia 15 eu estou lá deixando meu voto. Mas eu estou orando pelos políticos. Estou incomodando alguns. O quadro que nós vivemos não é bom, irmãos. Não é muito favorável. A vacina vai vir quando? Não se sabe quando. E será que quando vier vai ter muito desvio? Com certeza. Vão desviar. Vão vender. Vão se corromper. A crise nos mostra a sua carranca. Em vez de ficarmos desalentados, porém devemos nos levantar e clamar: ó Senhor, restaura a nossa pátria, restaura a nossa família. Eu vi uma pesquisa esses dias que, tendo em vista essa pandemia, essa reclusão, muitos estão se separando. E a crise, e a desculpa é a quarentena, Covid-19. Eu creio que a justiça deveria emitir lá uma certidão de separação, né? Botar lá, culpado, Covid-19, nada. O problema já vem, antes. O problema já vem antes.
E a gente vê um número de pessoas se divorciando, pessoas de igreja, vendo pessoas se suicidando, se matando. Vemos pessoas perdendo a esperança, já não há esperança para muitos. E a gente precisa se cuidar e clamar: Senhor, restaura a nossa pátria, restaura a nossa família, restaura a nossa igreja, restaura a minha vida, Senhor, restaura aquele primeiro amor que eu creio que muitos de nós, às vezes, na caminhada vamos perdendo. A comunhão com o Senhor é como uma brasa que às vezes é tirada do fogo, ela vai se apagando, e se essa brasa não for colocada de novo na fogueira, no fogo, ela vai se apagar, irmão. E às vezes você não está atento, não está vigilante, você só ora, mas não vigia, e o sopro de Satanás tem sido soprado sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre a igreja, sobre a família, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer ver o nosso bem, mas não bota toda a culpa na conta do inimigo das nossas almas, do encardido, não. É preciso ser responsável pelos nossos atos. Davi foi irresponsável, foi. Ele conhecia a palavra, sabia que ele não podia fazer aquilo, mas fez. E às vezes nós colocamos a culpa no outro, colocamos a culpa nas circunstâncias. Em terceiro lugar, a restauração é uma obra soberana de Deus. O salmista clama a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte. É a Deus que nós temos que nos portar, nos dirigir, é a Deus que nós temos que procurar, irmãos. Há muita gente querendo achar a solução nas novidades, nas instituições e alguns homens e mulheres de Deus. Eu não sou contra você pedir um irmão que cubra você de oração. Eu não sou contra de você orar com o irmão, porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas não ponha a sua confiança. Alguns mudam de igreja dizendo que naquela igreja ali há mais poder que na igreja de cá. Se o mesmo Deus é o Deus de lá e de cá, como é que pode ter mais poder mais lá do que cá? O que tem sim é mais gente buscando a Deus. Em alguns lugares mais do que os outros. Buscar a Deus, irmão. Pedir a Deus, só Deus pode nos socorrer, mais ninguém. Diante da trajetória de vida que nós estamos enfrentando, eu e você, só Deus pode, mais ninguém. E aqui o salmista nos ensina: restaura, Senhor, a nossa sorte. É a Deus, como as torrentes do Neguebe. Nós não produzimos nossa própria restauração, irmãos. O remédio é Deus, a solução é Deus. A receita nós já temos, a sua palavra. O remédio para uma igreja enferma não está na panaceia das novidades do mercado da fé. Nesse transcorrer da minha vida na igreja, eu tenho visto colegas de ministério que eles trazem coisas novas para a igreja. Não sou contra algumas novidades que vêm até edificar a igreja, mas tem coisa que é novidade demais, irmãos. Coisa que Deus não aprovou para fazer. E a gente tem visto alguns colegas implantando nas suas igrejas as novidades do mercado da fé, mas o próprio Senhor deve ser a nossa esperança. O reavivamento da igreja vem do próprio Deus. Se você olhar para Atos dos Apóstolos, se você olhar para a história da igreja do Senhor, o avivamento veio do alto. Amém, igreja? Vem do alto. E vem em épocas de crise. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus desce e faz a festa, irmão. Deus desce no arraial. Deus desce. Deus não está surdo, nem cego, para ouvir e ver as nossas necessidades. Correr atrás de novidades e abraçar doutrinas estranhas às Escrituras, longe de trazer revitalização na igreja, e adoece, e a debilita ainda mais. Em quarto lugar, a restauração é resultado da oração. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. O fervor espiritual da igreja vem de Deus por meio da oração. Nós não temos nos reunidos todos durante a semana na igreja, mas você pode se reunir em casa e orar pela sua igreja. Fecha a porta do teu quarto. E falar com o teu pai que está em secreto, que o teu pai te ouve.
Quantas vezes por dia, na semana, você tem comunhão com Deus através da oração? Há um canto que nós cantamos, que nós aprendemos na igreja, que diz: a oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Irmãos amados, vamos orar, é um apelo. Porque a oração move a mão de Deus. O crente que não ora não tem vitória. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. Se colocava de joelho, na presença de Deus. Quando jogaram ele lá na fornalha ele orou. Será que você só vai orar quando o problema bater na sua porta? Muitos só buscam a Deus depois que o problema instala na vida, na família, na saúde. E tem gente que recebe bênção de Deus, depois abandona Deus. Ô Jesus amado! Pastor, ora por mim, estou numa prova grande, estou na dificuldade grande, estou aí passando por isso, passando por aquilo, mas quando Deus dá a bênção, esquece de agradecer. E não ora mais. Perdeu-se a vontade de orar porque foi atendido. A igreja presbiteriana do Brasil, ela precisa de avivamento, irmãos. A sarça não está mais ardendo no coração da gente. São poucos. É um ajuntamento, às vezes, que a gente faz, mas um ajuntamento que não tem sentido. Nosso coração está longe, irmãos. Será que o nosso coração está nesse momento aqui, de fato, de verdade? Será que você se preparou essa semana para estar na presença de Deus? Será? Eu também tenho as minhas lutas e as minhas dificuldades, igual os irmãos. Não tem sido fácil. Estar à frente do rebanho, pastoreando o rebanho, buscando a Deus, me colocando na brecha, não só pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, pela igreja e pela nação. Não tem sido fácil. Mas Deus me desafia. E os problemas vêm, as dificuldades surgem, para nós dependermos mais do Senhor, para nós sabermos que sem Ele nada podemos fazer. Amém, igreja? Não precisamos ficar lamentando a nossa condição, como o povo fez. Devemos dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos aos céus, em profundo clamor, restaurar nossa sorte. O reavivamento espiritual vem com resposta da oração. Quando o incenso da oração sobe, é uma frase que o pastor Hernani usa. Quando o incenso da oração sobe, a restauração desce. Quando nos curvamos diante de Deus, o próprio Senhor nos levanta diante dos homens. Quando a igreja ora, o braço de Deus age em seu favor, pois a oração, ela move a mão de Deus. São frases do pastor Hernani Dias Lopes. Em quinto e último lugar, a restauração é um milagre de Deus, irmãos. A restauração que nós precisamos é um milagre de Deus, ela vem do trono da graça do Senhor. O salmista então roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo que ele fez na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O deserto do Neguebe é o maior deserto da Judéia, com montes e vales e areias escaldantes. Naquela sequidão estéril, um fenômeno acontece, de vez em quando. As chuvas invernais abrem sulcos na areia e as torrentes correm nos montes para os vales por onde essas passam. Há restauração. Onde as torrentes passam, tudo é restaurado. O salmista pede a Deus para fazer o mesmo milagre na vida do seu povo. O deserto pode florescer, irmãos. Os vales áridos podem se tornar fontes de vida. Do mesmo modo, a igreja pode ser restaurada. A gente às vezes vê o esforço de um conselho buscar um pastor. E às vezes o que pede de um pastor, às vezes pede um currículo, né? Esses dias eu tive a oportunidade de estar com um irmão também, pastor, e aquele conselho fazendo as suas averiguações. O problema não vai estar só na mão do pastor que a igreja vai trazer. O problema está no coletivo. Há um canto que diz, a começar em mim. Eu vejo muitos buscando no obreiro, no pastor, a revitalização da igreja. Ah, vamos buscar o pastor assim, assado, cozido, frito, torrado. Tem que ter certos critérios? Sim. Faz parte do contexto? Sim. Mas se não tiver oração, se não tiver discernimento de Deus, às vezes você vai trazer, eu já vi igreja,
Eu me lembro uma vez no presbitério que entraram com um documento lá para uma determinada igreja do nosso presbitério, pedindo lá o currículo de um pastor para aquela igreja. Eu falei, Jesus, tem que ser o próprio Jesus para pastorear essa igreja. O pior é que de tudo aquele contexto que pediram, o pastor que foi para lá não tinha nem a metade, nem um terço daquilo. Era um pastor novo, recém-formado. Eu falei para os irmãos, tamanha sabedoria nossa, né? Tamanha sabedoria, igreja, que tem nos faltado. É oração, é o agir de Deus, é a direção de Deus. Eu quero deixar aqui, em nome de Jesus, esse alerta para a igreja. Se você ainda não fez um apreço, uma avaliação, um balanço da sua vida espiritual até agora, talvez você nunca vai fazer mais nada. Porque é um momento oportuno que nós estamos tendo de reavaliar para recomeçar a nossa caminhada. Quando as portas se abrirem, quando nós começarmos a poder fazer, e a gente já está fazendo. Fizemos aqui uma obra essa semana, esses dias atrás, aliás, né? A parede. Estamos fazendo os cultos, as lives pela manhã, presencialmente, com todos os cuidados. Há coisas sendo feitas, você pode fazer na sua casa, você pode ajudar alguém. A igreja tem ajudado, individualmente e coletivamente, ajudando alguém que precisa, orando por alguém, aconselhando alguém. Tem gente que lá de Americana, eu falo no Zap, tem gente do Japão, tem gente nos Estados Unidos, que eu converso. Pessoas que são da igreja e que não são de igreja, pessoas que são até de outras igrejas, me pedindo oração. Você pode fazer, agora você vai esperar o que mais para fazer? A porta se abrir quando a pandemia acabar? E se ela não acabar? Porque existe um estudo aí que nós vamos ter que conviver com ela, igual a gripe. Igual a gripe. Tomamos vacina para gripe, mas a gripe existe. Tomamos remédio para diabetes, mas diabetes existe. E se nós tivermos que conviver com esse vírus até Deus sabe quando? Você vai fazer nada. Vai ficar em casa, no seu cantinho, no seu mundinho. Não vai se preocupar com a sua comunidade, com a sua família, com o bem-estar espiritual, daquelas pessoas que estão indo para o inferno. Eu tenho gente da minha família que está indo para o inferno, irmãos. E eu tenho dito toda semana para eles, vai para Jesus, procura uma igreja, procura. Minha mãe, eu falo sempre com a minha mãe, liguei para ela essa semana, mãe, procura uma igreja domingo. Vai na igreja, mãe, busca a Deus. A senhora visita A, visita B, visita C, visita uma igreja. Tem igreja já se abrindo aí em Nova Friburgo. Fala para minhas irmãs, hoje mesmo pela manhã, falei com meus irmãos por par de pai, hoje tem celebração da Santa Ceia, participa aí, lá pelo Mensage. Você pode fazer, pede a Deus sabedoria, irmãos. Nós não estamos de mãos e pés atados, não estamos, porque Deus nos dá sabedoria para fazer, Deus dá a direção. Agora no julgamento final, essa semana eu estava lendo aquela parábola do servo que foi solicitado a fazer alguma coisa, ele falou que ia e não foi. E o servo que foi solicitado a fazer, ele disse que não faria, mas foi. Qual que achou mais graça? Às vezes nós estamos assim, presbítero Valdir. Estamos falando que vamos, aceitamos o cargo na igreja, professamos a nossa fé, viemos aqui para frente, prometo, mas nos escondemos, estamos nem aí. O que está acontecendo na igreja? Não sei não. Sei não. Sabe de nada, inocente. Mas aquele que disse, eu não vou, mas foi. A igreja tem as suas necessidades, irmão, espiritual, humanas, financeira. Tem. E Deus tem dado graça a essa igreja, tem sustentado essa igreja. Mas a coisa poderia fluir melhor. Para o som, por favor.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu.